pensa o DNA, e aí falando literalmente, o DNA de Alfredo Nascimento na gestão Wilson Lima, né? Eu falei na segunda-feira, se não estou enganado, segunda ou terça-feira, que ele vinha articulando, ali o governador vinha articulando uma união com Alfredo Nascimento para tentar, de alguma forma, puxar o PL para o seu governo e neutralizar a candidatura do atualmente deputado federal Alberto Neto, que tem planos de se candidatar ao Senado em 2026, mesmo cargo que o governador deve disputar, né, quando deixar o governo para as eleições. E foram aqui esses dois os principais nomes, né, que estão aí apadrinhados, carimbados, chancelados por Alfredo Nascimento no governo Wilson Lima. São eles o irmão do ex-deputado federal, ex-ministro e presidente estadual do PL, o Evilásio Nascimento, como ele é conhecido, né, o nome dele de fato é Francisco Evilásio Pereira, mas é o politicamente conhecido como Evilásio Nascimento, foi colocado como secretário executivo da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. No mesmo posto, também como secretária executiva, a gente tem aqui a Selma Banes, ela é presidente do PL Mulher no Amazonas, ou seja, ela é um nome extremamente ligado a Alfredo Nascimento. Esses são os principais nomes dessa mudança, dessa reconfiguração completa que o governador Wilson Lima fez lá na Sejusc para atrair o PL. Além dessas duas chegadas, dessas duas mudanças que foram feitas, foram trocadas outras 3 secretarias adjuntas, né? A gente tem lá na Sejusc um ordenamento ali que ele é um pouco complicado. Você tem a secretária, né, que é a Jussara Pedrosa, aí você tem os executivos e depois você tem os executivos adjuntos que comandam subpastas ali internamente dentro da Sejusc. Dessas outras, né, dessas adjuntas, foram trocadas 3 foram remanejadas ali dentro e chegaram 3 nomes, né, e também ligados, obviamente, a Alfredo Nascimento. Então, a gente tem claramente um desenho totalmente do PL, né, só não mudou a secretária, pelo menos por enquanto, né, mas você tem o PL no comando dessa secretaria. Inclusive, a informação que eu recebi ali, fazendo minhas apurações, é que uma das exoneradas, que era a secretária executiva, a Francenilda Mendes, era uma pessoa que tinha um certo apadrinhamento, ela era uma indicação, digamos assim, do senador Omar Aziz. Ela tinha uma ligação com o grupo político do senador Omar Aziz. E aqueles nomes do alto escalão que se mantiveram, de alguma forma, dentro do organograma da Sejusc, como a Leda Maia, que era secretária das pessoas com deficiência dentro da Sejusc, que deve ser realocada em uma outra pasta, mas não foi exonerada, são nomes ligados à deputada estadual Joana Dark, que já há muito tempo tem uma voz bem ativa lá no âmbito da Sejusc, né? Então, assim, em resumo, o que acabou acontecendo, quem acabou pagando o pato, digamos assim, nessa remodelação que o governador fez na Sejusc para abrigar os nomes do PL, para abrigar os nomes de Alfredo Nascimento, foram justamente aquelas secretárias executivas adjuntas que eram escolhas técnicas da própria secretária, da própria Jussara Pedrosa, nomes que ela colocou ali, né, no organograma da secretaria para tocar as missões necessárias, para ir para o batente ali mesmo, fazer as políticas necessárias e tão importantes que a Sejusc tem, né, no seu âmbito de atuação. Essas pessoas foram exoneradas para que nomes com indicação política de Alfredo Nascimento fossem colocadas lá na Sejusc. E o que a gente tem nesse cenário, naquela pasta no momento? A gente tem, via de regra, uma secretária que está isolada, né? E aí é curioso a gente ver isso, porque se a gente for olhar como a Sejusc vinha sendo utilizada politicamente, e aí eu não tenho nenhuma procuração para falar em nome dela, nenhuma razão, nenhuma amizade para fazer qualquer tipo de elogio, mas é fato que a partir da chegada da Jussara, a gente viu um olhar um pouco mais técnico e viu coisas que estavam paradas há muito tempo, como a própria Casa da Mulher Brasileira, né, que foi uma situação que o recurso foi obtido pela primeira secretária da Sejusc do governo Wilson Lima, Carol Braz, lá atrás, aí ficou parada um tempão. Quando a Jussara chegou lá, isso andou de alguma forma e tem uma previsão de entrega para o começo do segundo semestre aqui,
resta saber se vai ser entregue de fato, porque a gente sabe que no governo Wilson Lima as coisas demoram um pouco para serem entregues, né? O Hospital do Sangue, que o diga, está atrasado uma vida já e já empurraram mais para frente, né? Então, é fato que essa história pelo menos andou aí com ela, a obra começou, enfim, né? Deixaram de perder convênios importantes que acontecia muito lá atrás. O Centro da Criança também é uma outra obra que está em andamento e deve ser entregue ainda nesse primeiro semestre. Então, assim, por mais que ela tenha tocado esse ponto de vista técnico, parece que não é esse o objetivo no momento. Parece que no momento é fazer o apadrinhamento político, é deixar a Sejusc pronta para agradar os seus aliados já de olho em 2026. Né? Então, por que está acontecendo esse rebuliço todo, essa mudança toda, essa dança das cadeiras lá na Sejusc? Porque o governador Wilson Lima, ele quer ser candidato ao Senado em 2026. E qual é a única chance que ele tem nesse momento? E aí eu não estou desmerecendo o fato dele ter sido eleito governador e ter tido a votação recorde, né, da história, mas a conjuntura política, ela está longe de ser favorável a ele. E aí eu vou relembrar uma situação. Ele vai ter que deixar o governo, né, e ele não tem prefeitos do interior suficiente para fazer campanha dele. A gente tem a maioria absoluta dos prefeitos do interior ligados a Eduardo Braga, que será candidato ao Senado, e a Omar Aziz, que será candidato ao governo do Estado. Os poucos que hoje ainda são da base declarada de Wilson Lima, eles estão ali muito por uma situação de conveniência, porque não vão ter por que brigar com alguém que fica mais 1 ano e meio aí no poder, mas eles já viram, em 2025 eles vão virar para quem vai suceder. É a lógica do prefeito que precisa de recursos do governador e quer a sua sobrevivência. Então ele perde essa força de campanha no interior, né? Ele tem um adversário fortíssimo que puxa votos, né, do lado da esquerda, que tende a ser eleito, né? Claro, estamos falando de uma situação de agora, tem 1 ano e meio ainda pela frente, mas que tende a ser eleito, que é Eduardo Braga, e ele vai disputar ali aquele posto de vaga da direita com Alberto Neto, com Plínio Valério, que é um segundo voto de muita gente, né, e não pode ser desprezado nessa corrida. Então, eu ouvi até de um interlocutor, aí, de uma das pessoas que eu vim conversando hoje, né, que para o Wilson ser eleito senador, ele tem que se pintar de verde e amarelo. Né? Ele tem que puxar para si essa candidatura de Bolsonaro, para ser o nome de Bolsonaro, só que a gente sabe da relação próxima que Bolsonaro tem com Alberto Neto. Será que se Alberto Neto for de fato candidato ao Senado, Bolsonaro vai pedir voto para os dois? Não dá para a gente cravar. O Wilson disse que vem conversando com Bolsonaro, mas a gente já viu aí na eleição que entre escolher o candidato de Wilson e escolher Alberto Neto, Bolsonaro foi muito claro e escolheu Alberto Neto na eleição para prefeito. Vamos ver como é que ele vai fazer mais para frente. O plano ali, a ideia de Wilson é que, como a gente vai ter 2 senadores eleitos no ano que vem, ele consiga formar uma chapa que junte seu partido com o PL e aí tem aquele aval. Ah, não, o PL escolhe um candidato, que seria ele, e Bolsonaro escolhe outro, que aí seria Alberto Neto. Né? Mas é difícil que a gente tenha nesse cenário os 2 sendo eleitos. Né? É bem complicado o desenho, a viabilidade eleitoral disso aí. Então, existe até quem acredite que a intenção real de Wilson Lima, por mais que ele fale diferente, é conseguir puxar o PL todo para o seu lado, a ponto de sufocar Alberto Neto e que ele, de fato, seja candidato novamente a deputado federal, se vendo sem viabilidade, né, de ser candidato ao Senado nessa chapa. E aí, quem é que ganharia se a gente tiver Alberto Neto como candidato a deputado federal? O próprio Alfredo Nascimento, que vai ser candidato a deputado federal no ano que vem, e ele acredita, né, a leitura das pessoas que estão próximas a ele ali, é de que com Alberto Neto candidato a deputado federal, eles podem fazer 2 até 3 deputados federais em 2026. Então, tem muita coisa envolvida aí, inclusive o PL deve levar mais nomes ainda ao governo Wilson Lima. Eu apurei que o ex-superintendente do DENIT aqui no Amazonas, o Fábio Porto Galvão, deve ser
o próximo nome de Alfredo no governo Wilson Lima, não consegui confirmar em que pasta ele deve ficar, falaram até em UGPE, a Unidade Gestora de Projetos Especiais, mas é uma pasta que é comandada pelo Marcelo Campelo, que é um nome muito bem avaliado dentro do governo. Acho que se ele for para o UGPE, certamente o Marcelo vai ser alocado em outra pasta, porque é um quadro que é bem visto ali dentro do governo Wilson Lima. Mas certamente ele vai abrir sim mais espaço para o PL, porque tem como foco principal as eleições de 2026. É um quebra-cabeça grande, é uma salada, como a gente fala aí, com ingredientes que muitas vezes não estão ornando ali, mas vão tentar criar um equilíbrio aí para tentar viabilizar uma próxima eleição de Wilson Lima, porque se ele não conseguir uma eleição em 2026, a situação para ele pode se complicar. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.